Olá, sou a Carminho. Bem-vindos. Olá, sou Terezinha. Olá, sou o Rui. Olá, eu sou o Zé Maria. Bem-vindos ao vídeo de introdução do guião dos campos deste ano dos movimentos inacianos. O tema do ano é ver novas todas as coisas em Cristo. É um tema que assenta na vida do Santo Inácio, na experiência de conversão do Santo Inácio em Manresa. Nós, no ano passado, como tivemos o ano inaciano, tivemos a falar muito, também no último campo, sobre o ano inaciano e sobre a vida de Santo Inácio. Este ano, a proposta de ver novas todas as coisas em Cristo, queríamos centrar no tema que é muito importante na vida de todos os cristãos, que é a conversão do olhar. Portanto, ver novas todas as coisas em Cristo. Ir mudando aos poucos o modo de olhar para que se torne mais parecido com o de Jesus. Isto foi uma experiência que o Santo Inácio fez e que nós também podemos ir fazendo, e faz principalmente, primeiro, a olhar para Jesus, a olhar para a vida de Jesus e para o modo como ele como olha o mundo, e depois também olhando para nós, vendo a nossa vida e vendo de que maneira é que podemos ser mais parecidos com o modo como Jesus vê o mundo e vê cada dimensão da nossa vida. Portanto, não é uma experiência de conversão muito teórica que queremos, é principalmente uma conversão do olhar que é feita através da experiência. A experiência vivida, a experiência não das homilias e não de ouvir professores ou muita filosofia, mas do modo como se vive. Como é que isto se faz? A proposta que nós vamos fazer inclui alguns temas áreas da nossa vida que sugerimos para que nos concentremos num dia nesse tema para ir mudando o olhar acerca dessa dimensão da nossa vida. Os campos já por si ajudam muito à conversão do olhar e a fazer uma experiência diferente, pelo contacto com a natureza, pelos amigos novos que se fazem, por tantas atividades e por ser tão diferente. Por isso, gostávamos de centrar em algumas dimensões da vida que vão ser depois explicadas mais à frente e através do guião. Esta experiência de conversão também requer tempo, requer simplicidade, se calhar numa altura em que estamos sempre cheios de correrias e sempre sem tempo para fazer experiências e para aprofundar a nossa leitura dessas experiências. Os campos de férias podem ser uma oportunidade para isso, para, com muita simplicidade, que também a natureza e os poucos meios dos campos e da colónia nos fazem passar, ajudar os miúdos a fazer este processo de simplificação, de muita experiência, para conseguir, converter o olhar ao modo de Jesus. Carla, o que vem a seguir? Então, este guião, ao contrário dos outros guiões que nós estamos habituados, não é só um guião de BDS, é um guião do campo todo. Isto é uma proposta da Companhia de Jesus para pensarmos os campos e não ser só um guião para a capelania e para as coisas beatas, mas um guião para todo o campo e utilizado por todos. E este guião tem vários objetivos. O primeiro, ajudar cada um a fazer uma experiência de conversão do olhar. Depois, ajudar também a preparar a experiência de conversão do olhar de cada animado. Como já disse, temos aqui os vários temas mais ou menos desenvolvidos. Outro objetivo deste guião é fazer um caminho conjunto entre os vários movimentos e campos inacianos, dando também uma coerência espiritual e pedagógica ao longo do campo e de cada campo. Por fim, este guião também dá algumas linhas para ajudar a definir objetivos para o campo, algumas atividades concretas, e até mesmo jogos, e preparações de BDS e todo o estilo do campo. Obrigado, Carminho. Esta realidade de um guião para o campo, mais do que para orientar BDS e coisas beatas ao longo
do campo, mas que englobe toda a realidade que seja vivida em cada um dos dias, que requer de vocês que encarnem isto no contexto que vão encontrar, mas também no contexto que vão encontrar segundo a vossa missão. Portanto, não é um guião pensado para ser preparado, para ter vista a realidade dos miúdos, mas também da vossa missão no campo. Portanto, é um guião para vocês, para que os campos sejam vossos, para que sejam vocês mamães livres, ou sejam jesuítas, ou sejam tios, encarnem no papel que têm a fazer no campo o tema proposto para cada dia. Nesse sentido, fazemos uma proposta de oração para que aquilo que vocês vão testemunhar durante o campo seja alguma coisa que já viveram, que já experimentaram, e não seja uma simples teoria, mas seja o testemunho de uma experiência vivida. Nesse sentido, propomos que comecem a rezar o campo, a preparar aquilo que vai acontecer durante aqueles 10 dias em cada um dos miúdos, mas que comecem a preparar-se também a vocês. Comecem a preparar o vosso coração, a preparar a sonhar o campo, rezando esta proposta que tem por objetivo a conversão do olhar. Portanto, começar a fazer em cada um de nós proporcionar esta conversão do olhar. Terezinha. Então, agora vou explicar um bocadinho de como é que podem usar este guião. No fundo, existem 11 temas que sugerimos, e estes temas, como o Zé já explicou, correspondem a áreas ou dimensões da nossa vida onde vamos trabalhar esta renovação do olhar. E, ao contrário dos outros anos, nós não definimos um tema por dia, e por isso devem ser vocês, no fim de semana de campo, enquanto estão a construir o plano de campo, a definir que tema é que vão usar em cada um dos dias. Isto vai permitir com que o guião se torne de facto num guião de campo e não só num guião de BDS que é usado pela capelania. Os únicos dias que aconselhamos a que estejam mais ou menos definidos, claro que com liberdade para mudarem se perceberem que querem mudar, são o primeiro dia e o último, que correspondem a ver nova a minha relação com Deus e ver novo o meu dia-a-dia, por serem temas muito específicos com a chegada e muito ligados à chegada ao campo e ao envio para a vida e para o dia-a-dia. E como vão ser vocês a definir que tema usar em cada um dos dias, é mesmo fundamental que rezem o tema do ano. Porque queremos que isto não seja um guião que é só usado onde passam os olhos muito rapidamente antes do campo, ou que nem sequer olhem, mas que de facto seja um guião vivido e que trabalhem sobre ele, que o mudem, que o transformem, que o critiquem, que o risquem. E para isto, para vos ajudar nisto e para vos ajudar a rezar o tema do ano e a preparar cada uma das dinâmicas ou jogos que venham a preparar, deixámos a proposta de oração que o Rui já explicou há bocadinho. E pronto, e pedimos mesmo que façam este esforço para rezar antes de cada coisa que tenham a fazer. Em relação à estrutura do guião, encontra-se dividida em 4 partes. Primeiro, uma introdução que no fundo fala daquilo que vos estamos a explicar agora. E que é mesmo importante que leiam e releiam para perceberem aquilo que queremos com este guião. Depois uma proposta de oração, que o Rui e eu já falámos, e o corpo principal do guião são os tais 11 subtemas e as áreas onde vamos trabalhar esta renovação do olhar. Dentro de cada um destes temas, começa com uma mini explicação, introdução da importância de renovar o olhar em cada uma destas áreas ou dimensões da vida. E depois temos uma frase muito pequenina que diz: neste dia deves fazer experiência de... E no fundo esta frase é o mote para o dia inteiro.
E é aquilo que vos deve guiar sempre que estiverem a preparar alguma coisa. Ou seja, estão a preparar um jogo, estão a preparar uma proposta de oração, estão a preparar um momento de contemplação, o objetivo final desse dia deve ser este, fazer a experiência o objetivo final dessa dinâmica deve ser isso. Depois temos algumas passagens bíblicas que nos mostram a forma como Jesus viveu cada uma destes temas e o que é que nos ensinou sobre eles, o que é que disse, e depois dicas finais, sugestões de dinâmicas de BDS para no fundo tornar a teoria a pôr a teoria na prática e a tornar isto palpável e visível. E nem é suposto que usem todas, até podem não usar nenhuma destas sugestões, mas o objetivo é que vos ajude a perceber como é que podem tornar e fazer de facto experiência concreta desta renovação do olhar em cada um destes temas durante o campo. Finalmente, queremos que percebam que têm a mesma liberdade para mudar aquilo que querem. E a partir do momento em que vos estamos a entregar e a dar este guião para as mãos, o guião já não é nosso, é vosso. E por isso têm a mesma liberdade para acrescentar novos temas, se acharem que é importante, juntarem 2 temas que nós sugerimos porque perceberam que têm algumas parecências e que podem ser trabalhados em conjunto, usar um tema num dia e meio ou usar um tema em só meio-dia. Pronto, o guião é mesmo vosso, não é só da capelania, e este exercício exigente de vos pôr a decidir que tema usar em cada dia não é só mera preguiça nossa, mas é de facto para que vocês se apropriem do guião e para que seja um guião vosso e que o personalizem consoante os vossos escalões, os vossos movimentos, os dons dos animadores e também as personalidades dos animados, se vocês já os conhecerem. E pronto, e esperemos mesmo que isto vos ajude verdadeiramente a renovar o olhar e estamos aqui para se tiverem alguma dúvida e também vamos estar o verão inteiro a rezar por vocês, por estes campos e para que no fim do campo tenham, mesmo que só um bocadinho, porque isto não é uma experiência imediata, um olhar mais parecido com o de Jesus. Para vos ajudar ainda mais nisto e a aprofundar cada um dos temas, vão a seguir a alguns vídeos que nós fizemos para cada tema, para ajudar a aprofundar cada uma destas dimensões que sugerimos no guião, mas também um bocadinho mais, pronto, dito com outras palavras por nós. Por isso, vejam os próximos vídeos. Boa preparação dos campos. Obrigado. Adeus. Obrigado. Até já! Ver nova a relação com Deus em Cristo é a proposta que o guião nos faz para iniciar o percurso do campo. É a proposta para o primeiro dia em que chegamos e centramos a nossa relação em Deus, naquele que nos chama e que nos chama a este campo em específico. Se calhar estamos já muito habituados à associação de Deus à figura do Pai, e isto já não nos causa inquietação, já não nos maravilha, já não nos apaixona. Este é o dia para nos reapaixonarmos, para reavivar esta realidade de Deus como Pai misericordioso que nos ama e que nos envia e que nos chama a dizer sim ao seu convite. Olhar para este convite que Ele nos faz, seja na vida, seja a proposta concreta deste campo, e arriscar dizer sim, aceitar este convite. Olhar para aquilo que causa resistência a dizer sim a este convite, para os meus medos, para a incapacidade que eu tenho de viver esta relação em que o Pai me chama e que eu respondo. Lá está, é uma proposta. Portanto, se virem que este tema fica melhor noutra altura do campo, podem mudar. Um dos temas propostos é ver novo tempo em Cristo. No campo estamos numa situação privilegiada, não temos relógios, não temos horários que dependam de outras pessoas, mas mesmo assim, muitas vezes nós animadores andamos atrás do tempo, porque não há tempo para preparar a atividade seguinte, porque não há tempo para preparar o jantar, não há tempo para ir ao banho, é preciso fazer outras coisas e andamos numa pressa que às vezes é injustificável.
este é o dia para termos especial atenção a isso e fazermos experiência de uma maneira de viver o tempo diferente. Seja a dar espaço, seja um tempo mais relaxado para dar espaço à criatividade, seja um tempo, ou fazer os animados perceber assim, de um tempo assim mais apressado, em que perdem a oportunidade de fazer outras coisas por andar nesta pressa. Por exemplo, num jogo em que damos muitas tarefas que têm que fazer em muito pouco tempo, ir estressando, apitando de 10 em 10 segundos, para eles mudarem, eles perceberem que não se conseguem ajudar uns aos outros, que não conseguem fazer aquilo que lhes é pedido da melhor forma. Isso pode ser uma opção, ou então, o contrário, dar muito tempo livre e incentivar a que eles criem coisas a partir desse tempo livre. Assim, dar espaço a uma criatividade que nestes tempos de pressa possa não existir, como por exemplo dando uma sorna assim maior, um almoço mais prolongado para fortalecer as amizades do campo. Assim, um dia para viver o tempo de forma diferente. Ver nova a criação em Cristo. Então, a proposta para este dia é muito simples e concreta e é muito fácil de aplicar no dia-a-dia do campo. Porque aquilo que propomos é que criem dinâmicas, jogos, momentos de oração, de contemplação, que mostrem a beleza do mundo em que vivemos e que façam com que todos se sintam maravilhados pelo mundo e por tudo aquilo que existe à sua volta. Mostrem que Deus é mesmo bom e que criou isto tudo por amor, porque se não nos amasse e se não se preocupasse, não se tinha dado ao trabalho de criar tanta coisa tão bonita. E ao reconhecer a generosidade de outro mundo que Deus tem, ajuda-nos também a olhar para o mundo e para os outros com os olhos mais generosos e ajuda-nos também a ter consciência de que somos chamados a cuidar de tudo aquilo que Deus criou para que não se destrua. Ver novo o futuro em Cristo é uma proposta para centrar o nosso coração naquilo que virá, para olhar para os nossos dons, para reconhecê-los, para avaliar como os temos aproveitado, para ver o que dizem de nós e do nosso futuro, de como queremos usá-los, de como os temos usado. Automaticamente, quando olhamos para o futuro, somos confrontados com uma tensão entre aquilo que projetamos, entre o nosso ideal e as nossas possibilidades, entre o ideal e o real. A proposta deste tema é de aprofundar os nossos desejos mais profundos, aquilo que nos foi dado como talentos e como capacidades, e de olhar para aquilo que nos move, para a nossa vocação, para como queremos usar aquilo que recebemos. Olhar para aquilo que decidimos e para aquilo que gostaríamos de decidir, para os critérios que nos orientam, para os medos que nos condicionam. É um dia para olhar para o amanhã. Outros temas sugeridos é ver novo o meu corpo em Cristo. Deus fez-se homem, deu-lhe um corpo, falou com muitos atos, mais do que com muitas palavras, e muitas vezes esquecemos nisto na nossa relação de fé. Às vezes custa-nos fazer, pelo menos falo por mim, de pôr as coisas em atos e passar da oração à ação. Ou até mesmo rezar de uma forma mais sensível, mais palpável, mais tocável e usar todos os meus sentidos nesta relação que eu tenho com Deus. Também pode ser um bom dia para experimentar todas as capacidades do meu corpo e todos os limites do meu corpo. Portanto, se um dia mais físico, que eu me canse, que eu corra, que eu se calhar faça coisas que eu nunca fiz com o meu corpo, pode ser também, ou que eu experimentei sensações que nunca tinha experimentado antes. Pode ser uma boa alternativa para deixar-me maravilhar pelo corpo que tenho e ficar agradecido a Deus por este corpo que me foi dado por Ele. Uma das propostas dos temas a converter é ver novo o sentido de comunidade em Cristo. Ou como comunidade dos cristãos, ver nova a Igreja em Cristo. De facto, nós somos todos parte de comunidades, somos todos membros de um corpo que é a Igreja,
mas também dentro de comunidades da nossa sociedade, como a família, como a nossa turma, como a nossa escola, e no campo também fazemos parte de uma equipa e fazemos parte do campo como comunidade do campo inteiro. Portanto, hoje este é um dia para fazer esta experiência muito concreta de fazer parte, de integrar e de estar integrado, de ajudar a perceber que há membros que se calhar nós não nos damos tão bem numa comunidade e que isso é exigente, é exigente fazer parte de uma comunidade, mas de facto é um dia para aprofundar esta dimensão e para fazer esta experiência. Portanto, as sugestões que fazemos são um bocadinho para tentar combater o individualismo ou o isolamento que pode acontecer às vezes nos campos, de um ou outro miúdo, de promover muito as dinâmicas de fazer parte do campo, de fazer parte da equipa, e pronto, esperando que isto possa ajudar os miúdos a crescer neste sentido. Se quisermos apostar pelo sentido de igreja, também é um ótimo dia para uma missa explicada, um BDS de Vidas de Fé ou preparar bem a missa de campo. Preparar a missa como o local, o tempo, o espaço onde a comunidade dos cristãos se reúne. Ver novo o meu passado em Cristo é o tema proposto e o objetivo deste dia é que se sintam agradecidos pela vida que têm. Porque Deus dá-nos mesmo muita coisa e às vezes, e na correria do dia a dia é difícil parar e perceber que apesar de tudo e apesar das dificuldades há muita coisa boa na vida pela qual temos de ser agradecidos. Este dia é muito importante porque se de facto fomos verdadeiramente e nos sentimos verdadeiramente agradecidos pela nossa vida e percebemos que isto foi um dom que nos foi dado, é muito mais fácil ter um olhar bondoso e agradecido para tudo à nossa volta. Outra das dimensões da nossa vida a converter neste campo pode ser o tema das relações. Ver novas as relações em Cristo significa fazer a experiência de aprofundar verdadeiras amizades em Cristo, de perceber que, tal como Deus é comunidade e é relação, também nós somos feitos para as relações. E estamos cheios de relações na nossa vida, com professores e família e amigos e vizinhos, e pessoas que gosto mais, melhores amigos, mas também pessoas que gosto menos, e que tudo isto é uma dimensão complexa da nossa vida, do nosso mundo, mas que é muito importante de trabalhar. Propomos que este dia seja para aprofundar este tema, com jogos que ajudem à integração e à relação de pessoas que até já podem ser amigos antes do campo, ou pessoas que se estão a dar especialmente bem no campo, ou não, ou jogos de cooperação para trabalhar em conjunto por um objetivo comum que promova estas relações. Claro que o objetivo principal de descobrir amizades em Cristo e de criar relações em Cristo é porque o critério da vida verdadeira é essencial, não é? Que relações é que me dão mais vida? Que vida é esta que eu procuro quando escolho os meus amigos, quando me aproximo de alguém? Pronto, há amigos que servem para nos aproximar de Jesus. Portanto, vamos apontar para aí. Vamos ver novas todas as nossas relações em Cristo. Outro dos temas propostos é a justiça. Ver nova a justiça em Cristo tem a ver com esta dimensão da nossa vida que não está centrada só em nós mesmos, mas na nossa participação política. E lá está, como está no guião, não é política no sentido mesquinho e das politiquices, mas é no sentido cristão da palavra. Como é que é a minha participação no mundo para deixar um mundo melhor? Como é que eu sonho o reino de Deus na Terra? Pronto, é um dia para olhar para Jesus e para ver como é que Jesus imagina este reino na Terra, como é que Jesus imagina a nossa participação pública na nossa comunidade, na nossa sociedade. Pronto, e sonhar e deixar-nos invadir por este sonho de Jesus
para o mundo e tentar fazer alguma coisa por isso. Sim, é uma maneira de renovar o olhar para as questões da justiça, para as questões da guerra, por exemplo, que hoje está muito em dia. É um dos temas do dia. Pronto, para tentarmos ver o mundo como Deus o vê e aceitarmos o seu convite para trabalharmos pela justiça. É um ótimo dia também para fazer serviço na aldeia mais perto ou para fazer a experiência de alguma maneira de que somos chamados ao serviço neste mundo ferido. O serviço do mundo. Vamos a isso. Ver nova a fragilidade em Cristo é outro tema que propomos para ajudar na conversão do olhar. Porque uma coisa que ajuda muito a olhar para as outras pessoas com outros olhos e com olhos de Jesus é o saber e o reconhecer a fragilidade e as feridas do outro. Mas para que isso aconteça é preciso que tenhamos consciência e certeza, e só se tem certezas fazendo experiência, de que a partir das nossas fragilidades não é uma fraqueza, mas que é um dom e é muito importante para mim, que me reconheço frágil e pequenino e dependente do colo de Deus, e também para o outro que passa a olhar para mim com os olhos diferentes, com os olhos de compaixão, que não é uma compaixão de ai coitadinho, mas de verdadeiro amor e acolhimento. Por isso aquilo que propomos para este dia é que façam a mesma experiência da importância da partilha das nossas fragilidades, que é uma coisa muito difícil, dura e muito pouco natural para muitos de nós, mas que é fundamental neste processo de conversão do olhar. Por fim, propomos o tema do dia-a-dia, ver novo o meu dia-a-dia em Cristo. Este é o dia do envio, de voltarmos para casa, mas depois de termos feito esta experiência de olhar renovado, sentimos que podemos levar esta experiência connosco para casa, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos estudos. E sentir-me também aí chamado por Deus, enviado por Deus. E se calhar até mesmo sentir que todo o campo foi uma preparação para ver novas todas as coisas da minha vida fora do campo. É um dia bom para rever tudo aquilo que aprendemos ao longo do campo. É um dia bom para fazermos um propósito pequeno, prático e possível para levarmos para casa. Um dia até pode ser bom recebermos uma carta, como recebemos uma carta para entrar no campo, uma carta para entrar na vida fora do campo. Sim, com alguns desafios, ou até mesmo sentirmos nós próprios renovados e se calhar fazer assim quase um mergulho no rio, um batismo antigo em que somos mesmo submergidos debaixo de água e que saímos renovados, diferentes, novos, puros. Seria bom questionar-nos também como podemos manter este olhar renovado ao longo do ano. E se calhar deixar escrito para quando nos esquecermos. Espero que os campos corram bem.